Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e, escritor de O Brasil é o Cão. Antes de eu começar esse vídeo, né, na nossa análise semanal, hoje é sexta-feira, rapaz, já até caiu aqui o negócio. Hoje é sexta-feira, é um dia tranquilo, é um dia que a gente descansa, né? E a gente sempre tem aquele momento de reflexão e eu vou trazer sempre para vocês aqui na nossa análise semanal. Peço para que você deixe seu like, curta esse canal, se inscreva, por favor, e comente também o que vocês quiserem comentar. A gente sempre tenta responder os comentários e vamos lá. Vamos falar sobre o tema do vídeo de hoje, que foi, na verdade, para vocês verem como a gente sempre gosta de comentários, né? Foi um comentário de um assíduo, né, vamos dizer assim, espectador do Poder Global, uma pessoa que sempre manda coisa aqui pra gente, e eu achei interessante o que ele perguntou. Ele perguntou para mim sobre a grande diferença da direita e a esquerda no Brasil e no mundo, vamos botar assim. E eu achei interessante esse comentário e eu vou falar sobre isso, falar sobre as qualidades, sobre os defeitos, enfim. Tentando trazer uma análise técnica, como eu sempre faço, meio filosófica, mas principalmente achei legal botar nesse tema da análise semanal. Então, mais uma vez, eu peço para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal e comentar, e vamos lá, vamos pensar sobre isso. Bom, primeiro o seguinte, sobre direita e esquerda, eu acho que a gente tem que olhar a história sempre, quando a gente pensa sobre isso. E eu já até falei em um vídeo sobre situações assim, nas minhas análises semanais, sobre as qualidades do Eduardo, do Bolsonaro, do Lula, do Alexandre de Moraes, do Trump, enfim, de muitos outros, né? E só um instante. E eu acho que é interessante a gente comentar sobre esse aspecto aqui no Poder Global. Bom, quando começou essa ideia de direita e esquerda no mundo? Essa é a grande pergunta. De onde vem essa ideia de direita e esquerda? Lá atrás, na Revolução Francesa, né, o Montesquieu, que foi um grande filósofo e talvez o cara mais esclarecido, na minha opinião, um dos mais esclarecidos do século, principalmente do século XVIII, ele trouxe a ideia da separação entre os três poderes, né? E isso foi um fator determinante da Revolução Francesa em 1789. Por quê? Porque quando você separa os três poderes, você tem uma nova forma de governo. Nessa separação dos três poderes, havia, com a Revolução Francesa, que aderiu a essa ideia, né? Ou seja, você tem o judiciário, o executivo e o legislativo. No parlamento francês, haviam aqueles que ficavam à direita, que eram mais conservadores, que eram os girondinos. E teve também aqueles que ficavam mais à esquerda, que eram os jacobinos. Por isso que vem esse termo direita e esquerda no mundo, né? Posteriormente a isso surgiram várias formas de direita e esquerda no mundo. Mas a história e a raiz e a semente vem da Revolução Francesa. O parlamento francês ficava à direita os jacobinos e à esquerda, aliás, à direita os girondinos e à esquerda os jacobinos. Quem eram essas pessoas? Jacobinos eram aqueles mais revolucionários, queriam distribuição de terras, queriam divisão da renda, enfim, o sentido mais simples da esquerda, né, o primitivo da esquerda, e a direita, no caso de girondinos, eram mais industriais, que eles eram mais conservadores, enfim. Eram pessoas que queriam uma mudança, mas não tão radical. É claro, dentro do princípio do conservadorismo também existiu aqueles que criticavam a Revolução. Um deles foi o Edmund Burke, que foi o pai do conservadorismo no mundo até, no mundo ocidental. Ele achava que a Revolução Francesa era muito radical. E, de fato, era. A Revolução Francesa foi extremamente radical. Ela mudou não só
a sociedade, a maneira política de se fazer as coisas, mas também mudou até a própria ciência. Ou seja, como se tudo que tivesse antes não funcionasse. E eu acho que é uma visão muito correta, sabe? Porque é sempre que o regime entra na história, sempre que o regime vem, ele sempre demoniza o outro regime. Sempre que o regime novo é proposto, ele sempre demoniza um outro regime. Como foi o caso aqui da República Brasileira. A República Brasileira, ela demonizou muito o Império. Mas será que tudo do Império era ruim? Será que tudo era errado? Foi o que a Revolução Francesa fez. Ela mudou tudo, tudo mesmo. Até, como eu falei, as medidas da ciência. Antes se media por polegada, né? Hoje, a gente se mede por centímetros, né? Ela foi um marco importante na história, mas ela mudou tudo, tudo, né? O caso dos Estados Unidos, ele não aderiu totalmente a isso. Os Estados Unidos faz uma independência, e a Revolução de Independência dos Estados Unidos é absolutamente diferente da Revolução Francesa, com algumas semelhanças, claro, com a separação de três poderes, mas ela tinha diferenças muito graves, muito grandes, aliás. Ela não... a independência americana, ela não foi tão demonizadora com o que tinha antes, com relação aos ingleses. Até hoje você vê isso. Então, resumindo, a Revolução Francesa é que traz a ideia de direita e esquerda no mundo. Como eu falei, a esquerda ficava os jacobinos, a direita ficava os girondinos, e tudo vai caminhando para esse sentido. Claro, isso foi se desenvolvendo durante os anos. A gente viu o marxismo depois, que desenvolveu mais uma ideia mais forte da esquerda. Enfim, a esquerda vai se desenvolvendo com ideias mais factuais, etc. E a direita também. Os conservadores começam a aderir mais ao Edmund Burke, que criticava a Revolução Francesa, por um lado, por outro eram mais empresariais, como foi o caso do Adam Smith, outros como foi no século XX, Mises e Hayek, e tantos outros liberais também que surgiram, ou seja, surgiram ramificações desse movimento. E aí a gente poderia falar aqui várias e várias teorias, enfim, a história está cheia delas, mas aí agora focando na pergunta desse meu amigo, porque ele estava se referindo ao Brasil, o que eu vejo da direita atual e da esquerda atual, sabe? O que eu acho sobre vamos botar assim, os pontos positivos e negativos de cada um, né? Qual é a grande diferença, o que cada um tem de forte, o que cada um tem de fraco, e eu tenho ideias que eu posso compartilhar. Eu acho, hoje, olhando o Brasil, vamos botar assim, e mais ou menos os Estados Unidos também, e o Ocidente como um todo. A direita, para mim, é um movimento político que tem uma plataforma muito forte hoje. Já não teve no passado, mas hoje tem. A direita ela tem uma plataforma muito forte que a permite competir contra a esquerda, sabe, nas eleições. Embora não tenha uma estratégia boa, mas tem uma plataforma muito forte. O que é isso? Bom, quando você conversa com um cara de direita, você sabe muito bem o que ele é. Você sabe muito bem a identidade dele. Você sabe que ele é um cara que é a favor da moral judaico-cristã. Você sabe que ele é um cara que é a favor de endurecimento de penas, no caso do Brasil. Você sabe que ele é um cara a favor de armamento. Você sabe que ele é um cara a favor de uma economia um pouco mais, não vou dizer liberal, porque tem críticas entre conservadores e liberais. Mas, por exemplo, é absolutamente a favor da propriedade privada, acho que o Estado não tem que ser tão burocrático. Então, você sabe quem é a pessoa. A pessoa se identifica, fala, eu sou de direita, você já sabe tudo isso. Isso é uma coisa que a esquerda não tem. Hoje, a esquerda, você não sabe se ela é uma esquerda um pouco mais liberal, uma esquerda que também tem um princípio mais econômico desse lado, se ela é sindicalista. Você não sabe se a esquerda ela é identitária e ela só fica focando nas questões identitárias como a liberação da maconha, a legalização a possibilidade de discriminação da maconha, a legalização do aborto. Você não sabe quem é o cara de esquerda. Mas todo cara de esquerda é assim. Não. Tem vários tipos de esquerda e não fica muito claro para o eleitor. E esse é que é meu ponto. As pessoas não têm uma ideia, sabe, quem você é. Então, a plataforma da direita é muito mais realista. Ela é muito mais focada no hoje. Ela tem hoje uma plataforma muito forte, que é poderosa e que
trouxe a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Muita gente fala, o Bolsonaro foi eleito por causa da Lava Jato, o Bolsonaro foi eleito por isso, pela Globo. Não, o Bolsonaro foi eleito por causa da plataforma. A plataforma direita é forte, a plataforma esquerda não é tão forte. E a prova disso é que sai o Bolsonaro, entraram vários outros, mas com essa plataforma muito forte, entendeu? Entrou Tarcísio, entrou Zema em Minas, entrou outros, olhando nesse ponto de vista eleitoral, entrou Pablo Marçal, entra várias pessoas, mesmo tirando talvez a maior liderança à direita que o Brasil teve, que foi o Jair Bolsonaro. Né? E pelo menos em termos de popularidade, não foi a maior liderança de direita do Brasil, sem sombra de dúvidas. Eu falo vários outros aqui que são, na minha opinião, foram muito melhores que o Bolsonaro. Um exemplo foi o Lacerda, o Carlos Lacerda, outro o Barão de Mauá, enfim. Mas o imperador Pedro II, então, pessoas que, na minha opinião, são maiores que o Bolsonaro, no meu ponto de vista. Mas, em termos de popularidade, foi o Jair Bolsonaro. Então, a plataforma da direita é forte. Por outro lado, a estratégia da direita é muito fraca, entendeu? A esquerda não. A esquerda tem muita estratégia. E o exemplo foi agora. A gente falou isso na live passada. O caso do presidente Lula com relação ao ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula conseguiu reverter uma lei Magnitsky com base na política. Conseguiu trazer acordos vantajosos para os Estados Unidos com base na política. E esse aqui é um ponto interessante. Por que a esquerda tem uma estratégia forte? Bom, a esquerda, como eu falei, ela não tem uma plataforma forte. Ela é ramificada. Ela tem pessoas que são mais nacionalistas, tem pessoas mais identitárias, um pouco mais liberais. Eu acho que o identitarismo é um movimento liberal, tá? Sabe? Tanto que quem apoia são grandes empresários, sabe? E não há nenhum problema de ser, sabe? Mas aí tem aqueles que unificam nacionalismo com identitarismo, tem aqueles que são mais sindicalistas, outros um pouco menos sindicalistas. Então, ela não tem uma plataforma forte. Mas o fato dela ter uma estratégia forte faz com que essas ramificações se unifiquem um pouco mais, principalmente na figura do presidente Lula, que é um cara muito articulado nesse ponto. Ele unifica um pouco a esquerda nesse sentido, entendeu? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo de estratégia nesse ponto. Eu não consigo ver nenhum cara de esquerda votar num Bolsonaro ou anular o voto contra o Lula. Não consigo ver, sabe? Se for o Flávio Bolsonaro candidato, eu não consigo ver um cara de esquerda anular o voto. Não consigo ver. Vai votar no presidente Lula. Agora, por exemplo, um cara de direita eu consigo ver. Cara de direita eu consigo ver anular o voto. Eu consigo ver um cara até votar no próprio Lula, sabe? Como foi o caso do Amoedo. O Amoedo é um cara liberal que votou no Lula contra o Bolsonaro. Isso faz parte da estratégia da esquerda. A esquerda tem estratégia como um todo. Ela consegue trazer para ela a habilidade política. E por que isso acontece? Porque a direita é um pouco nesse ponto, nesse sentido, ela não tem um conhecimento adequado de coisas que eu sempre disse. E eu sempre falei para alguns colegas até de direita. Uma vez, por exemplo, eu estava conversando com um cara desse do mercado e ele falava assim para mim, sociologia até vai, história também. Isso é muito útil para a sociedade. Agora, filosofia? Filosofia? Para que filosofia? Eu não vejo uma utilidade na sociedade. Você não vê, meu caro amigo? Eu tenho um respeito para essa pessoa, porque isso é o que a direita também não vê. A direita brasileira, ela é uma direita técnica, né? Ela está mudando isso, mas ela é uma direita hipertécnica. Ela acha que assim, o que a gente tem que apresentar é riqueza, números, e todo tempo. E só isso basta. E não. Não é assim que funciona o poder. Filosofia, meu caro amigo, é justamente o princípio que estuda o poder. As ciências humanas, aquilo que a direita ignora, sabe, como um todo, principalmente a direita brasileira, isso é muito nosso. A direita brasileira que acha que o resultado apenas dá certo, isso é tudo que a esquerda consegue se sobressair na estratégia. Por quê? Porque essas matérias
que são demonizadas pela direita em alguns momentos, como história, geografia, sociologia, filosofia, são as matérias que ensinam como você lidar e como você trabalhar o ser humano. E isso é o poder. Estudar o passado, os erros do passado, como a história propõe, eu sou professor de história, sabe? É estudar o poder. É saber atuar dentro do poder. Eu nunca vi um cara, professor de história de direita ou de esquerda, que foi mal sucedido na política. E mal sucedido é o seguinte, que se tornou, não se tornou eleito na outra eleição. Porque para mim é o seguinte, o cara pode perder a eleição para governador, mas ele está sempre sendo reeleito como deputado. Por quê? Porque ele tem as habilidades que as ciências humanas traz para ele. E as ciências humanas são fundamentais. São fundamentais porque é onde está o poder. É onde estão as habilidades do poder. Filosofia, para você, pode ser inútil, mas a filosofia, por exemplo, ensina o argumento ad hominem. Você já ouviu falar sobre isso? O argumento ad hominem ou ad hominem. Sabe o que é o argumento ad hominem? Foi o argumento que Aristóteles trouxe. Quando você não conseguir rebater o conteúdo do seu debatedor, você faz o quê? Você consegue desmerecer o emissário, desmerecer o debatedor. Isso é um princípio filosófico. E aí? Em muitos debates e no confronto de ideias, que eu discordo muito do queridíssimo Pedro Cardoso, que a democracia se faz pelas ideias, pela conversa, pelas ideias que são conversadas. Eu discordo muito disso. Conversa é uma bolha. A democracia se faz pela aceitação do diferente e pelo confronto de ideias. É a minha posição. Quando nesses confrontos de ideias tem um vencedor, você conseguiu transmitir melhor a ideia. Não digo vencedor no sentido amplo, mas você conseguiu transmitir melhor a ideia. Quando você tem esse confronto, muitos debates foram vencidos pelo argumento ad hominem, que é o seguinte, cara, não tem como rebater o teu conteúdo, mas eu vou rebater você. Você é uma pessoa isso e aquilo. A esquerda tem muito isso, a esquerda tem essa estratégia. A esquerda respeita as ciências humanas. A direita não. A direita brasileira, principalmente, ela acha que não, que aquilo ali é uma coisa que, cara, isso não é muito importante. E ela se dá mal por isso. Porque a política é feita do homem, querendo ou não. Vocês podem falar de todas as técnicas da máquina de inteligência artificial, mas a política, a liderança, é o homem que faz. E o estudo do homem, como filosofia, do pensamento dele, da geografia, como ele age no meio, na história, do passado dele. E a sociologia, o estudo sociológico da sociedade, é fundamental. Então, são coisas assim que a direita ainda não entendeu. Por isso ela não tem uma boa estratégia. Essa é a minha posição. Ela não tem uma boa estratégia por isso. Porque ela não tem esse ponto, né, das ciências humanas. A esquerda já tem. A esquerda tem. A intelectualidade de esquerda saca muito das ciências humanas. Entende muito bem a psicologia do homem. Entende muito bem o que o povo necessita, o que o povo anseia até no discurso. E tem as suas estratégias. Não tem uma plataforma viva, porque hoje a esquerda é dividida. A esquerda não tem... como forma de governo, ela acaba se dando mal, porque o problema das ciências humanas, eu sempre falei isso, e a esquerda não pode ter só as ciências humanas ao seu lado, claro. Ela tem que ter resultado. Mas o problema das ciências humanas é que, por exemplo, e isso é uma coisa interessante, o engenheiro, quando ele erra, sabe, um cálculo, o prédio cai. As ciências humanas, quando alguém erra, o resultado ruim você vê 50 anos depois. Hoje, a esquerda não tem uma plataforma boa porque ela não consegue ver os erros que a plataforma dela está trazendo, porque é baseada nas ciências humanas, sabe? Mas a estratégia dela é melhor. Então, eu tenho uma direita que tem uma estratégia ruim, mas uma plataforma forte, e ela é muito objetiva nesse ponto de idade, mas tem uma estratégia ruim. E eu tenho uma esquerda que ela tem uma estratégia boa, mas com uma plataforma muito ruim. Então é isso que a gente vive hoje. O que será do futuro, não sabemos. Mas é essa a reflexão que eu passo para vocês. Tem qualidades e defeitos cada um. E você, como eleitor, você, como uma pessoa, tem que filtrar. Porque também existe o você. O você é o que você faz da sua vida.
Você é baseado no que você estuda e no que você existe, pelo menos na minha opinião. A tua vida tem que ter um peso maior na escolha da sua liderança e no que você estuda também. Beleza? Essa é a reflexão que eu passo para vocês, galera. Foi bom esse vídeo. Peço para vocês curtirem esse canal, deixe seu like e até a próxima análise semanal. Beleza? Tchau, tchau, galera.